Você conhece as 10 leis morais que nos apresenta a doutrina espírita? Qual a diferença entre as chamadas leis naturais ou leis divinas e as leis dos homens? Vamos juntos nos aprofundar no estudo dessas leis. Sejam bem-vindos ao canal Estudando o Espiritismo com Guilherme Santos. Fiquem bem à vontade para fazerem comentários, tragam aqui as suas dúvidas, contribuições. Como aqueles que acompanham o canal já sabem, de tempo em tempo vou gravando vídeos, respondendo a todos os questionamentos. Façam sugestões de temas que gostariam que eu abordasse, estarão contribuindo para o andar do canal e continuem nos acompanhando. Vamos assim então ao assunto de hoje, que é sobre então as 10 leis morais, que também são chamadas leis divinas ou leis naturais. Aqui estaremos falando delas como sinônimo. Então começamos hoje essa jornada e cada vídeo que eu gravar, os próximos 10, serão referentes a uma das leis. Então hoje é a introdução e os próximos 10 vídeos nós veremos as 10 leis, que são elas: a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade. Então, começando, sobre a introdução sobre essas 10 leis, eu destaco que esse assunto, esse tema, está no Livro dos Espíritos. Começa ali na questão 614 do Livro dos Espíritos em diante, falando, sobre a questão da lei natural. Primeiramente, o que o próprio livro destaca, e eu faço questão de reproduzir aqui, é que por lei natural entende-se a lei de Deus, a obra de Deus, que é, claro, imutável. Então nós vamos ver, que essa é uma das principais características da diferença entre as leis naturais e as leis dos homens, o fato de ela ser imutável por ser uma obra de Deus. Então, pessoal, a gente sabe, que tudo no universo são regidos por leis, Nós temos as leis da física, as leis da química, da biologia. Então, por que, que o comportamento humano e a busca pela tão falada evolução moral, por que elas também não seriam regidas por algum tipo de lei? Será que seriam elas aleatórias? Teríamos que descobrir a evolução moral e a correta conduta do nosso comportamento somente através, de experimentação, de tentativa e erro? Não teríamos, então, leis a serem seguidas para um mais rápido progresso na nossa escala evolutiva? Então, as leis morais, nós chamamos muitas vezes elas como um manual do bom funcionamento da alma. São elas que vão reger este comportamento para nós alcançarmos os planos mais evoluídos. Começo destacando, então, no Livro dos Espíritos, a questão 621, que eu trago aqui para vocês, onde o Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos o seguinte: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos superiores respondem: na consciência. E o Kardec faz um adendo, então, uma outra pergunta dentro dessa questão 621, questionando o seguinte: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ou seja, se está sendo aqui revelado, através do Livro dos Espíritos, essas 10 leis, mas se os Espíritos nos trouxeram que elas estão na nossa consciência, qual a necessidade de trazer isso, de maneira escrita num livro? E os Espíritos explicam: ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. Então percebam nessa questão que nós, infelizmente, nos esquecemos muitas vezes dessas leis que estão gravadas na nossa consciência e por isso houve a necessidade, que fosse trazida a nós essa revelação dessas leis. E é claro, muitas pessoas sempre questionam, então eu já vou
explicar um pouco, né, comentar sobre isso, muitas pessoas questionam o fato, né, do esquecimento. As pessoas falam sempre, né, mas se fosse, né, para para nós buscarmos essa evolução, se houvesse a reencarnação mesmo, se nós errando vamos estar submetidos às consequências das nossas ações, então por que há esse esquecimento? Não era mais fácil a gente lembrar de tudo, lembrar dessas leis nitidamente na nossa mente quando nós iniciássemos a nossa vida aqui encarnados? Pessoal, eu entendo que numa primeira visão, uma visão mais simples, isso possa parecer, né, um ótimo plano. Mas nós temos que entender as consequências que vão vir disso. Se nós nos lembrássemos de tudo, e assim lembrássemos das leis e também dos erros que cometemos no passado, para que a gente não cometesse novamente, nós estaríamos lembrando também que as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso companheiro, a nossa companheira, os nossos pais, os nossos filhos, são aquelas pessoas que numa existência anterior nós tiramos a vida deles, por exemplo. Ou eles tiraram a nossa vida. Ou nos enganaram e roubaram tudo que nós tínhamos. Então imagine só se a gente lembrasse disso. Que condições nós teríamos, né, para conviver com essas pessoas? Se sem lembrarmos dessas atrocidades que já cometemos, e pessoal, é inevitável, todo mundo aqui cometeu muitos erros no passado. Muitos erros. Porque nós olhamos para nós e percebemos o quão imperfeitos somos ainda, e se nós seguimos a cada existência evoluindo um pouco, isso significa que nós fomos muito mais imperfeitos ainda nas existências anteriores. Então cometemos muitos erros graves. Imagina só se nós lembrássemos tudo isso, como nós iríamos conviver com essas pessoas. Não seria possível. Porque sem lembrar, as pessoas já cometem tantas atrocidades que a gente vê no nosso mundo, né? De roubo, de engano, de abusos, de mortes, né? Imagina só se lembrassem. Então percebam que não é tão simples assim essa questão do lembrar. Nós temos no nosso subconsciente tanto essas leis quanto o ímpeto do que nós devemos fazer, do que é o certo, do que é o errado. A questão é que, infelizmente, muitas vezes nós acabamos cedendo às tentações, às nossas imperfeições, e mesmo sabendo que aquilo é errado, vamos lá e fazemos. A questão não é saber, né, que está errado. A questão é suportar as más inclinações, as más tendências e assim conseguir galgar a sua evolução moral. Então, né, essa questão nos traz também a reflexão de que se está na nossa consciência, nós veremos mais à frente, quando discorrermos em cada um dos vídeos sobre as leis, eu tenho certeza que vocês irão compreender, olha, mas isso aqui faz muito sentido. Parece que eu já tinha esse conhecimento sobre isso. Muitas pessoas no centro espírita nos falam isso. A gente ministra uma palestra, um estudo, e depois, conversando com a pessoa, ela fala assim, mas eu nunca tinha ouvido esses conceitos que tu me trouxe. Mas eles parecem para mim tão verdades, tão claros, né? Fazem tanto sentido, que estranho, que interessante isso. Porque é esse gravado na consciência. Então eu tenho certeza que vocês vão perceber isso também nessa questão das 10 leis. E faço um adendo, então, sobre uma outra questão que eu comentei ali sobre ser revelada, né? Essas 10 leis através do Livro dos Espíritos. Então, existe uma questão bem interessante sobre as revelações. A gente fala muito, né, sobre a doutrina espírita ser, né, a terceira revelação, ou talvez você já tenha ouvido mais frequentemente, o consolador prometido por Jesus. Se fala muito essa expressão, né, na doutrina espírita. Da onde surgiu isso? Vamos entender, né? O Espiritismo nos traz, né, como informação e conhecimento, que a primeira revelação nos foi trazida por Moisés. Então Moisés traz, né, a crença em um único Deus e nos traz um foco na justiça. O foco, né, das leis que Moisés nos traz, de Deus, é a justiça, é a lei externa, é a punição àqueles que não cumprirem com as suas obrigações e responsabilidades com retidão. Então, Moisés vem trazer isso, né, a base do dever e da responsabilidade. Se você trair, você pecou, né? Você deve sofrer uma consequência. Se você roubar, você deve sofrer uma consequência, uma punição. Então percebam, né? Um viés de um Deus punitivo.
Mas naquela época era necessário isso, para que as pessoas temessem a Deus, temessem a punição e assim conseguissem minimamente controlar os seus impulsos e as suas más inclinações. Mas depois nos vem então a segunda revelação, que foi Jesus Cristo. Nos traz não mais um princípio de justiça, claro que está incluído também, né, a justiça, mas nos traz um foco no amor. Então Jesus não veio para destruir a lei de Moisés, mas ele vem para dar sentido a ela através do amor e da caridade. Então, no mesmo exemplo que eu citei, e é um caso muito emblemático, que talvez a maioria já tenha ouvido falar, né, da questão da mulher adúltera, por exemplo. Então, na lei de Moisés tinha lá, né, ó, a pessoa traiu, ela deve ser apedrejada, ou seja, ela deve ter uma consequência, uma justiça pelo erro cometido. Vem Jesus e nos traz o seguinte: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ou seja, ele não fala que não haverá uma consequência, mas ele nos traz a reflexão de que nós também erramos. Então nós devemos perdoar. E ele fala para a pessoa que comete o erro, né? Vás e não peque mais. Ou seja, percebam, né, a questão do perdão, que haverá uma consequência e nós devemos buscar não pecar mais. Então Jesus ele vai, né, aprimorando esse conceito através da sua revelação. É claro que ainda, né, infelizmente, na época de Jesus, ele não poderia falar tudo abertamente. Então muitas coisas, que nem a gente sabe, né, foram ditas em parábolas. Imagina só se Jesus naquela época viesse falar sobre, né, abertamente sobre espíritos, sobre reencarnação, sobre múltiplas existências, sobre a vida após a morte no sentido que nós conhecemos dentro da doutrina espírita, né? Infelizmente, ele não conseguiria dar prosseguimento na sua obra, no seu ensinamento, até o ponto em que ele desejou transmitir. Então ele precisava, né, trazer as coisas ainda em parábolas. E assim, né, Jesus mesmo nos dias, né, existe em João 14:16, Jesus fala o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então percebam que interessante essa passagem, né? Vai dar um outro consolador que vai ficar conosco para sempre. Já nos mostra que não é uma pessoa. Jesus não vai fornecer para a gente uma pessoa que vai ficar conosco para sempre. As pessoas, né, nascem, crescem e morrem. Assim foi com Jesus. Se fosse uma outra pessoa, Jesus está, né, no meio de nós ainda para sempre, em espírito. Mas ele faz questão de destacar, vai lhe enviar um outro consolador que vai ficar com vocês para sempre. Então ele faz uma referência a algo muito mais presente. Qual é a nossa reflexão sobre isso na doutrina espírita? Que esta terceira revelação, este consolador prometido por Jesus, que nem eu fiz referência ao início, né, falando, é a doutrina espírita. É o conhecimento. Então, com foco na verdade e no consolo. Então, não mais se faz necessário esse véu, né, das parábolas. E sim, a doutrina vem nos falar tudo abertamente, cumprindo assim a promessa de Jesus sobre o Consolador prometido e nos trazendo um ensinamento coletivo de acesso a todos. Então, não mais se refere a uma pessoa que vai nascer em um lugar específico, em que determinadas pessoas terão mais acesso a esse indivíduo do que outras. Não, a doutrina está aí para todos que quiserem pegarem os livros, se debruçarem, estudarem, né, ou estudarmos juntos através de grupos de estudo, de vídeos e tantas outras formas que nós possuímos. Então percebam que interessante nessa questão da razão e do esclarecimento que a doutrina espírita vem nos trazer. Por isso a gente fala muito, né, sobre a questão da fé raciocinada que existe dentro da doutrina espírita. E não mais aquela fé cega. Quando a gente olha para as leis de Moisés, principalmente, mas também no tempo de Jesus, era uma fé, né, com menos reflexão. Deveria acreditar naquilo que estava sendo trazido. E ponto. Hoje, né, na terceira revelação, vem a questão da fé raciocinada. Não, vocês devem questionar. Vocês devem se aprofundar. O próprio livro dos Espíritos é um livro de questionamentos aos Espíritos. E eles mesmos dizem que não se limita a isso. Continuem aprimorando e buscando a evolução do conhecimento da doutrina junto da ciência. Então percebam que interessante essa diferença, e isso para mim faz um grande sentido. Uma das coisas que mais me trouxe até a doutrina espírita
era a questão de determinadas crenças de que a gente não pode questionar. Muitas coisas não faziam muito sentido e a gente não pode questionar. Eu sempre tive, né, dentro de mim certas indagações de por que certas pessoas nascem com tanto sofrimento, com tanta dificuldade, né, e outros com tantas facilidades, tanto financeiras quanto físicas, sociais, né? Por que essa disparidade? Se nós temos só essa existência para definirmos para onde nós vamos depois, por que alguns nascem com tantas dificuldades e outras com tão mais facilidade, né? Que perfeita justiça divina seria essa, né? Então, eu ficava me questionando sobre isso. Dentro da doutrina e da própria questão da reencarnação, eu comecei a compreender, não, nós somos hoje, de alguma maneira, vítimas das nossas escolhas do passado. E as escolhas que nós estamos fazendo hoje irão definir as nossas consequências do futuro. Então, nós podemos, a cada momento, estar recomeçando a construção daquilo que será o nosso futuro. Então percebam que interessante, né, essa questão. Seguimos então assim para uma parte que eu citei lá no início do vídeo, que nós iremos falar mais a fundo sobre a diferença então da lei de Deus, que é essa que nós estamos vendo, né, a lei moral, lei natural divina, para a lei dos homens. Então a gente percebe que a lei dos homens, ela possui uma instabilidade natural, né, tendente ao ser humano. Ou seja, muda conforme a época, muda conforme a cultura, né? Mesmo agora nós estamos falando, existem países que têm a cultura, né, de condenar certos atos, em outros países não é algo condenável. Então percebam o quanto oscila de acordo com a visão das pessoas, né? Já a lei de Deus não possui isso. Ela é a mesma em todos os lugares, né? Ela é perfeita, ela é natural em todos os lugares. Ela é indiferente, né, da questão da cultura e de quem são as pessoas inseridas naquele local e muito menos aos interesses. Porque na lei dos homens, quem julga uns aos outros são os homens. Na lei divina, quem nos julga é Deus, que nos entende, nos compreende perfeitamente. Ele sabe qual foi a nossa intenção, ele sabe qual é o nosso sentimento, o que nós queríamos e o quanto nós nos esforçamos para fazer ou não fazer algo. Isso não existe, né, como nós dosarmos na lei dos homens. Então percebam a diferença e a limitação que existe na lei dos homens, a qual nós não estamos submetidos na lei de Deus. É claro que quando nós trazemos essa diferenciação do que a lei de Deus, né, não regula apenas aquilo que nós fazemos e também aquilo que nós pensamos e sentimos. Nós temos uma compreensão que a lei de Deus é mais perfeita, mas nós percebemos também que existe um determinado conflito nessa situação, que é a seguinte questão: o que fazer quando a lei dos homens vai contra a lei de Deus? Então, né, se houver uma divergência entre o que determina a lei dos homens e a lei de Deus, o que nós devemos fazer? E a resposta é o respeito à ordem com fidelidade à consciência. Ou seja, o Espiritismo ele não prega a rebeldia anárquica, por assim dizer. Ou seja, nós não devemos seguir a lei de Deus em detrimento da lei dos homens. Nós podemos ignorar a lei dos homens porque a nossa compreensão da lei de Deus nos fala determinada coisa. Porque nós temos que entender que é a nossa visão ainda muito imperfeita. Mas quem nos deu esse maior exemplo para evitar este conflito, né, entre a lei dos homens e a lei de Deus? Jesus. Então Jesus, né, foi condenado pela lei dos homens. Jesus tinha a capacidade de se evadir da lei dos homens? Claro que tinha, né? De migrar para um outro país, para um outro local, uma outra civilização? É claro que poderia. Poderia se rebelar e dizer que não ia aceitar a lei dos homens? Poderia. Mas o que ele fez? Ele aceitou a lei dos homens, mas sem sacrificar a sua integridade moral por elas. Então percebam o exemplo, né, que Jesus nos deu, dentre tantos exemplos que foram a sua existência. Então nós devemos sim nos submeter à lei dos homens, por mais que a gente ache que elas ainda são imperfeitas. Mas com isso não devemos mudar e submeter o nosso caráter, a nossa personalidade às leis. Então, é claro
E com isso também eu não posso deixar de acrescentar a questão de que se uma lei humana ela é injusta, nós devemos fazer tudo o que nos for possível para alcançar a melhoria dessa lei. O progresso, ele é inerente ao nosso ser, à nossa sociedade. Ou seja, nós temos que trabalhar para alterar ela, através da escolha de representantes melhores, através da transformação da nossa sociedade e através do nosso próprio exemplo. Então, nós não devemos utilizar a injustiça que uma pessoa comete como desculpa para nós praticarmos o mal. Então, muitas pessoas querem alegar isso, né? Não, mas o fulano está enriquecendo, burlando as leis, né? Evitando a lei dos homens. Por que eu não posso fazer o mesmo? Meu irmão, sinto muito. Se aquela pessoa está fazendo isso, ela está errado. Se você fizer também, você não está conseguindo se justificar por causa do erro do outro. Simplesmente haverá duas pessoas erradas. Então nós temos que buscar a transformação das nossas leis. E aí entra num critério muito importante que, infelizmente, muitas pessoas ainda não perceberam. Na hora de escolher os nossos representantes, as pessoas escolhem aqueles que vão lhes beneficiar mais. E não aqueles que possuem o melhor caráter e princípios que vão levar às melhores leis dos homens. Então percebam o quão danoso isso pode ser. Né? Nós escolhermos representantes com base naquele que irá nos beneficiar de alguma maneira. Não, esse aqui vai conseguir um emprego para minha família, aqui vai vir um dinheiro aqui para o meu bairro, então eu vou votar nele. Independente de quais são os princípios dele, né, do que ele tem como visão de mundo, de sociedade a ser construída. Então percebam o perigo disso. Fica essa reflexão. Então um outro ponto, né, quando falamos de leis morais, eu destaco que nós não estamos falando, né, sobre proibição, e sim sobre consequência. Isso eu acho uma outra maravilha da doutrina espírita. O espiritismo, ele não proíbe nada, mas ele nos diz que muitas coisas não nos convêm, por causa das consequências que virão dessas situações e dessas escolhas. Então percebam, né? Deus não está castigando. Não é se você não pode fazer isso porque Deus vai te castigar. Você não pode trair, enganar, porque Deus vai te castigar. Não, não é este o castigo. Você está submetido à lei de ação e reação, à lei de causa e efeito. Se você trair, enganar e prejudicar alguém, você irá sofrer a mesma situação, ou de forma diferente, mas uma consequência proporcional ao seu ato. É inevitável isso. Isso é a lei de Deus, isso é a lei divina. Nós veremos mais a fundo isso na lei de justiça. Toda ação irá nos retornar uma reação. Então percebam, né, o Espiritismo ele não vem fazer, é proibido você utilizar droga. Não, meu irmão, se você quer utilizar drogas, sem problema. Mas saiba que você está prejudicando o seu corpo físico, por exemplo. E com isso você está lentamente cometendo um suicídio inconsciente. Está danificando um bem divino que Deus lhe concedeu e, como consequência, virão muitos problemas nessa existência e em existências futuras. Então percebam que interessante nessa questão da doutrina espírita também, que nos traz essas consequências e não simplesmente, né, o que a gente vê, infelizmente, em muitas crenças de que, não, você não pode trair o seu companheiro e companheira. Ah, não, mas você traiu? Não, peça perdão e tá tudo certo. Você está perdoado, vida que segue, não tem problema nenhum. Você vai lá, se confessa em algum lugar, pronto, meu irmão, tá resolvido. Você vai ir para o céu, vai estar tudo certo. Perceba que não faz sentido isso? Não, o arrependimento ele vai ter que ser genuíno, vai ter que ser, infelizmente, através da dor, caso a pessoa não desenvolva esse arrependimento genuíno de alguma outra forma antecipadamente. Então, fica aqui, né, essa introdução sobre as 10 leis morais. E, para encerrar, eu destaco então que a partir do próximo vídeo começaremos a nos aprofundar nas 10 leis e destaco mais uma vez aqui, como forma de aguçar a curiosidade de vocês, que as 10 leis são a lei de trabalho, reprodução, adoração, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. Então, né, no próximo vídeo,
nós vamos abrir essa série das 10 leis com a lei de adoração. Então, antes, né, de nós irmos para o próximo vídeo, eu pergunto, né, como você se sente na questão da sua consciência, né, se ela lhe avisa na hora que você sai do caminho, essa questão que nós vimos, né, da consciência, você consegue sentir isso? Quando você está saindo do caminho correto, essa sua consciência, essas 10 leis gravadas nela, elas lhe avisam quando você precisa parar e corrigir a sua conduta? Ou você percebe somente muito tempo depois? Deixe aqui nos comentários a sua contribuição. Eu agradeço muito. Que aqueles que gostaram, eu peço que curtam, comentem, compartilhem. Estarão ajudando este vídeo a alcançar mais pessoas, estarão me ajudando. Se inscrevam no canal se não são inscritos ainda. E vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!